A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou a pastora Deise Salema e eu tenho uma palavra de Deus para você e para mim. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso Brasil, na nossa pátria. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, de dúvidas, de medos. Nós estamos vivendo tempos que realmente tem nos levado a nos levantar diante de Deus para buscar a presença dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer muito mais do que algumas semanas de jejum e oração, alguns meses de jejum e oração, de entrega. Deus nos quer para ele, amém? Independente da situação, independente de ele fazer ou não, independente de qualquer coisa, Deus quer a mim e a você. E ele nos deixa uma palavra no dia de hoje. Eu trouxe uma palavra numa versão bem clara, bem simples, uma palavra que todos nós conhecemos, mas numa versão diferente, mais simples ainda. Quando diz assim em 2 Crônicas 7,14, então se o meu povo, que pertence somente a mim, aleluia. Deus está falando de você. Deus está falando de um povo que pertence somente a ele. Deus tem ciúme de você. Deus quer você para ele. Deus não quer dividir você com outros deuses. Deus não quer dividir você com o mundo. Não, de forma alguma. A palavra de Deus nos diz que não dá para servir dois deuses. E é assim que a igreja hoje está vivendo. A igreja não está vivendo uma direção com Deus, uma constância com Deus. E Deus quer essa constância. Deus não quer que a gente o busque somente por algumas coisas que a gente está querendo e depois disso a gente largar e continuar vivendo como a gente quer viver, como toda a nossa vida tem sido assim. Na verdade, Deus quer mais de mim e de você. Deus quer uma entrega total da tua parte e da minha parte. E ele continua dizendo assim, olha, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, se arrepender, é isso que Deus quer. A mudança, ela vem com arrependimento. O abandono dos pecados vem através do arrependimento. Se você não se arrepende, você não assume os teus erros, você nunca vai abandoná-lo. Então, o buscar a Deus é exatamente isso. Buscar a Deus é muito mais do que orar, do que jejuar, do que ler a Bíblia, do que subir ao monte. Buscar a Deus é largar os nossos pecados. Buscar a Deus é buscar uma vida de santificação. Buscar a Deus é se arrepender, é mudar a cada dia, é renunciar o que temos e o que somos, é renunciar ao mundo, às coisas do mundo. Isso é que é buscar a Deus. Buscar a Deus é no vale ou no monte. Não é só adorar a Deus enquanto está tudo bem. Quando as coisas, a tempestade começa a se levantar, a gente se afasta de Deus e esfria, para de ir na igreja, para de ler a Bíblia, para de orar e não quer mais se levantar de madrugada. Por quê? Porque a preocupação o tempo todo está aqui, não é verdade? Deus quer uma constância nossa com ele. Deus quer uma constância desse povo que pertence a ele. Olha como é que diz o texto, somente a mim. Esse povo que pertence somente a mim. Então é por isso que Deus diz, olha, busca o meu reino e a minha justiça e o resto eu acrescento. O reino de Deus e a justiça de Deus. Não dá para misturar, buscar o reino da terra, o reino deste mundo e querer agradar a Deus. Não dá. Não dá para usar a justiça do homem e querer agradar a Deus. Não dá. Então Deus diz, olha, busca o meu reino e a minha justiça. Ou seja, alimenta o teu homem espiritual. Aleluia. Porque assim nós iremos agradar a Deus e Deus acrescentará na nossa vida o que a gente precisa. Nós estamos buscando agora liberdade. Nós estamos buscando agora paz, nós estamos buscando agora um país melhor para nós e para nossa descendência. Deus pode, só Deus pode, mas quando a gente buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, e é isso que Deus quer. O texto continua assim, olha, presta bem atenção, arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados. O aumento da iniquidade, o aumento do pecado, a multiplicação do pecado na nossa nação tem chegado às narinas de Deus e isso tem deixado Deus, a ira de Deus está sobre a nossa nação exatamente pelo pecado. Mas quando o povo de Deus se levanta para clamar, para buscar a Ele, então aí sim, Ele ouvirá dos céus e virá e perdoará os nossos pecados. Por que isso? Porque
existe uma necessidade urgente do mundo vir ao arrependimento. Sim, claro, para aplacar a ira de Deus é necessário o arrependimento, mas o mundo só vai se arrepender quando o mundo vê na nossa vida, na igreja, o arrependimento verdadeiro, que é a verdadeira transformação. Quando o mundo ver em nós a transformação genuína, que é a mudança através do arrependimento, o mundo também buscará o arrependimento, o mundo também buscará a Deus. Pastora, mas o que é isso? Sim, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, quando o mundo vê em vocês, a minha igreja, o meu amor, o mundo vai querer me conhecer. Jesus está dizendo isso. O mundo precisa ver o amor de Deus em nós. O amor de Deus nos constrange a mudar, o amor de Deus nos constrange a largar o pecado, o amor de Deus nos constrange a exercitar a piedade, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é o amor, que é o perdão pelas pessoas. A presença de Deus nos constrange a isso, e nós temos que entender isso para que a gente possa buscar a mudança em nós, na nossa vida primeiro, porque isso é uma responsabilidade nossa que Deus nos deixou como igreja. Isso na realidade é um privilégio para mim e para você, na verdade, ser usado por Deus como a luz do mundo para poder mudar o mundo, para que o mundo possa querer conhecer verdadeiramente a Deus. Então Deus está dizendo, eu quero uma mudança radical, eu quero que verdadeiramente vocês se lancem a mim, me busquem, porque olha como é que continua o texto dizendo, e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e olha o que diz o texto, e farei o país progredir de novo, aleluia. Deus está falando da nação Brasil, Deus está falando para mim e para você, Deus fará o país progredir de novo. O país é feito por pessoas. Então Deus está falando de pessoas. Deus não está falando da área geográfica, não. Deus está falando de pessoas. Farei o país progredir de novo. Farei a nação brasileira progredir de novo. Farei o povo, meu povo, progredir de novo. Porque a palavra de Deus diz que Deus gostaria que todos viessem ao conhecimento da sua verdade. Deus gostaria que todos fossem para o céu. Deus gostaria que todos viessem ao arrependimento, e é uma obrigação e privilégio meu e teu buscar o arrependimento em nós, para que o brilho de Cristo, para que a luz de Cristo desenvolva em nossas vidas, para que nós possamos iluminar o mundo que está nas trevas, para que nós possamos levar o mundo ao arrependimento, colher a seara de Deus. Amém? Me perdoa, gente. Colher a seara de Deus. E o texto continua dizendo, olha para cá, quando isso acontecer, então escutarei com atenção, aleluia, as orações que forem feitas neste templo. Que templo é esse? O teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer santidade, Ele quer arrependimento, Ele quer que você largue o pecado, Ele quer que você perdoe, que você ame, Ele quer que você exercite sua piedade, compaixão, misericórdia. Ele quer mais de você. Pecado para Deus, não existe pecado pequeno nem pecado grande. Ah, pastora, eu não estou no pecado, não estou no mundo, não estou bebendo, usando droga, me prostituindo. Pecado para Deus não é só isso, não. A falta de perdão é pecado para Deus. A mentira é pecado para Deus. A contenda é pecado para Deus. As palavras de maldição sobre outras pessoas é pecado para Deus. Olha para dentro de você, faz uma avaliação, uma autoavaliação, julga você mesmo, diz o apóstolo Paulo, para que você possa evitar que as pessoas te julguem. Reconheça os teus pecados para que você mude. Jesus, o próprio Deus está falando aqui, abandonar os seus pecados é depois do arrependimento. Por isso que ele diz, olha, se arrepender, quando o meu povo se arrepender e abandonar os seus pecados. Não dá para abandonar pecado sem antes se arrepender. Porque o arrependimento, ele vem com reconhecimento dos nossos erros. E o abandono ao pecado, aos erros, só vai vir quando você reconhecer os teus erros. Enquanto você justificar os teus erros, eu estou fazendo isso porque ele fez primeiro. Eu estou fazendo aquilo porque ela fez primeiro. Eu preciso perdoar. Deixa ele me pedir perdão, deixa ela me pedir perdão. Então, para de esperar dos outros aquilo que é para você fazer.
O arrependimento só vem com o reconhecimento dos nossos erros. Reconheça você os seus erros e busque você a mudança, independente se a pessoa reconhecer ou não reconhecer. É a sua vida com Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus e é de você que me ouve agora que Deus está falando quando ele diz: eu escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, através da tua boca, uma boca que se arrepende, um templo que busca mudança, um templo que busca arrependimento, um templo que busca santidade. É isso que Deus quer ver em você. Pois, olha o que Deus diz: pois é o templo que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Deus não quer somente algumas semanas, Deus não quer somente alguns meses, Deus não quer somente por um propósito. Quando Deus diz: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, ele está falando exatamente nisso. Alimenta o teu homem espiritual, não só nesse tempo que tu estás buscando alguma coisa diante de Deus pela nossa nação, não só durante um tempo que tu está buscando alguma coisa que agrada você e que você quer no teu casamento, nas finanças, ou na saúde, em qualquer uma outra área da tua vida, mas Deus quer uma constância contigo. Deus quer uma constância de santidade nesse templo que é o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer ouvir as tuas orações e fazer valer as tuas orações em todos os momentos da tua vida. Mas quando você mudar, quando você buscar arrependimento, quando você buscar uma mudança diante de Deus, quando você buscar verdadeiramente em espírito e em verdade, buscando o reino dele em primeiro lugar, a justiça dele, não o reino do homem e a justiça do homem, mas buscando alimentar o teu homem espiritual, amém? E ele que te escolheu, antes de você escolher a ele, foi ele quem te escolheu, ele te escolheu para ser a morada dele, a morada do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele finaliza falando, olha que tremendo, como Deus é fiel e toda a promessa de Deus tem nela o sim dele, amém? Então eu tomarei conta de você e sempre te protegerei. Olha o que Deus está falando. É Ele que vai tomar conta de você, é Ele que vai te proteger, independente de qualquer coisa, independente de quem subir na rampa agora, independente de quem governar a nossa nação, independente de tudo que está acontecendo no mundo, porque não é só Brasil, tem todo mundo tá assim, independente de qualquer coisa, é Ele quem vai cuidar de você, é Ele quem tomará conta de você. Então busca o reino dele em primeiro lugar, busca arrependimento, busca mudança, busca verdadeiramente a presença de Deus na tua vida, para que ele ouça dos céus e para que ele faça progredir de novo a nossa nação Brasil, em nome de Jesus Cristo. Toma essa palavra para você, divulga esse vídeo para que outros façam a mesma coisa, que cada um tome essa palavra para si e comece a mudança de você, amém? A mudança tem que começar por alguém, que comece por você. O templo, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o avivamento é mudança da tua vida primeiro, amém? Começa, busca, porque muito Deus tem ainda a fazer na tua vida, através da tua vida, em nome de Jesus Cristo e na nossa nação, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.